Boa noite, amigos. É com muita alegria que mais uma vez estamos reunidos em pensamento para o encontro de hoje. Fechamos os nossos olhos para fazermos a nossa prece. Que Deus Pai Todo-Poderoso, Mestre amigo Jesus, esses espíritos de luz que nos acompanham no nosso lar, esses mentores amigos, e Maria Adelaide, a mentora da nossa casa querida, que se faz sempre presente nos nossos trabalhos, nos amparando, nos protegendo, nos auxiliando a levar adiante a mensagem do Evangelho amigo de Jesus. Que Deus Pai Todo-Poderoso nos abençoe e nos ampare hoje e sempre. Que assim seja. Então, queridos amigos, para nós conversarmos na noite de hoje, eu escolhi o capítulo 24 do Evangelho. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. São Mateus. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. São Lucas. Então, esta passagem desta parábola do Evangelho nos leva a algumas reflexões e alguns estudos sobre esta conversação de Jesus para com seus discípulos. Porque Jesus diz que não há nada oculto, se ele mesmo, em alguns momentos, ele ocultava determinados conhecimentos de toda a gente, revelando assim para os seus discípulos em secreto. Questionamento este feito pelos discípulos. Mas nós sabemos que Jesus, esse Espírito maravilhoso, ele tinha sempre um planejamento. Tudo a seu tempo, tudo no tempo certo de cada um. Então, naquela época, muitas coisas não podiam ser ditas a toda a gente, porque não tinham ainda o conhecimento necessário. Mas os seus discípulos, esses já podiam saber de algumas coisas, mas que mais tarde, através do Consolador prometido, viria com mais clareza. Então nós nos perguntamos, esses planejamentos de Jesus, a primeira revelação, a segunda, a terceira, nós espíritas estamos neste momento, graças a Deus, conhecendo essa terceira revelação, que é a doutrina espírita. E nós devemos agradecer a Deus por isso, por estarmos neste momento, nesta encarnação. Mas será que nós compreendemos plenamente a primeira revelação, a terceira, a segunda, aliás, e a terceira? Nós devemos nos perguntar se nós conhecemos. Porque Jesus estava falando da luz, claro que no seu evangelho ele está falando da luz espiritual, citando a luz material para fazer esta parábola, esta analogia. E nós também podemos fazê-la, assim como acender uma vela acesa pode acender mais 100 velas, sem diminuir a sua luz, sem perder a sua claridade. Mas uma vela apagada mantém-se tudo em estado de treva, de breu, sem luz, na escuridão. Então, qual é a missão? O chamamento para nós espíritas neste momento.
em que estamos às portas da regeneração. É aprimorar, é buscar cada vez mais o conhecimento desta doutrina que tanto nos esclarece. Porque nós temos a função de ser luz para os irmãos que umbreiam conosco. Mas para mim ser luz, eu tenho que primeiro me iluminar. Eu tenho que primeiro buscar conhecimento. E não só isso, eu tenho que fazer essa introspecção do conhecimento que eu busquei, do conhecimento adquirido, para dar exemplo nas boas coisas, para que as pessoas olhem e possam dar graças a Deus por este exemplo, glorificando sempre ao Pai Maior, que nos enviou esse Jesus, esse Mestre, que é o grande guia da humanidade terrena. Então nós buscamos conhecer, estudar o Evangelho, ler sozinho ou em grupo, anotando, arriscando, se for preciso, o livro, grifando, buscando opinião das pessoas a respeito do assunto, como estamos fazendo agora, através da internet, dos vídeos, dos grupos de estudos. Que bom que existe a tecnologia que nos mantém informado, para que quando nós regressarmos aos nossos trabalhos na casa espírita, possamos estar com a nossa luz mais firme, mais forte, para que possamos clarear aqueles que nos procurarem, aqueles que buscam essa luz, porque a gente sabe que muito mais pessoas estão querendo se iluminar, estão querendo aprender sobre a doutrina espírita. E nós não podemos esquecer da pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos superiores a respeito da doutrina espírita. O espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? É a questão 798 do Livro dos Espíritos. E os espíritos amigos dizem: sim, ela se tornará crença comum quando as pessoas conhecerem e praticar o ensino do Cristo. Então nós devemos nos esforçar para que a nossa luz brilhe aonde nós estivermos, com a pureza que possamos dar a essa doutrina tão maravilhosa, que tanto nos ajuda. E nós não podemos deixar de citar também o objetivo dos ensinos desta doutrina maravilhosa, que não são outros senão esclarecer, instruir, de assistir, de orientar, para melhor educar, avaliando os dramas e conflitos por que passa a humanidade, compreendendo melhor o que significa a disseminação das luzes e bênçãos da terceira revelação pela superfície do mundo. Então, olhem a importância. Mas nós não podemos difundir a luz se não nos iluminarmos. É o cuidado com a nossa luz, com o nosso conhecimento, buscando sempre a verdade, porque a verdade que vai nos libertar de dogmas, de preconceitos, que muitas das vezes vêm de outras crenças religiosas que nós tivemos nesta encarnação ou em outras encarnações. Então nós temos que ter este cuidado.
e comprometidos com o ideal espírita, buscamos nos conteúdos doutrinários os instrumentos hábeis para mudar a situação que vivemos, por intermédio da educação das novas gerações e também por autoeducação, mediante a transformação moral e dos esclarecimentos que, libertando a criatura das suas paixões primitivas, tornam-na capaz de mudar as estruturas perturbadoras da sociedade. Que é só assim que nós vamos adentrar a nova era. A era da regeneração, a era daqueles que compreendem o porquê estão neste mundo e quais são os seus deveres para com um todo, para com a humanidade. É necessário ter cuidado para não nos desviarmos dos objetivos essenciais da doutrina, que se coloca acima das questões inquietadoras deste momento. Então, olha aí, nós vamos ter que ter cuidado para não nos desviarmos dos objetivos essenciais da doutrina, que nós já falamos há pouco. Quais são os objetivos essenciais? Né? Instruir, cuidar, amparar, esclarecer, né? Para que as pessoas possam, para que nós possamos nos tornar criaturas um pouco melhores. Façamos isso hoje, aos poucos. Vamos cada dia buscando nos melhorar em alguma coisa. Vamos cada dia tentando colocar em prática um pouquinho que seja desse conhecimento, desta grande doutrina. Segundo Emmanuel, a doutrina espírita é comparada a um imenso mar de águas e nós estamos apenas molhando os pés na areia, próximos a essa imensidão de águas. Um dia poderemos participar por inteiro deste grande e abençoado conhecimento. Que Deus Pai Todo-Poderoso nos abençoe. Obrigado a todos pela atenção e que Jesus, nosso Mestre e Guia, possa estar conosco, nos ajudando, nos protegendo, nos orientando, enviando esses espíritos amigos para ter conosco na noite de hoje, no nosso lar, mantendo assim a paz, a energia amiga, que possamos nós estarmos acalmados e confortados com a alegria que o nosso espírito tem de pertencer, de conhecer esta doutrina maravilhosa. Obrigado, Jesus. Obrigado, Allan Kardec. Obrigado a todos os espíritos de luz. Boa noite a todos. Que a paz fique com todos.